Olá pessoal, explica isso direito, concursos, professor Arcângelo aqui mais uma vez, continuando a nossa aula de Direito Processual Civil, preparatório aí para o concurso de Oficial de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não é isso? Pessoal, vocês aí do YouTube que acompanham essa aula, não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma forcinha aí pra gente, tá? Pra gente crescer, a gente tem visto que muita gente tem assistido aos vídeos, mas não é? Nem todo mundo está se inscrevendo. Dá uma forcinha aí pra gente, tá? Deixa o seu like e o seu comentário. E sabe o que eu queria ouvir aqui no comentário de vocês? De onde vocês são, não é? Como é que vocês estão se preparando? Estão se preparando para o concurso de oficial de justiça TJ 2023? Sim. Vocês têm interesse em um curso legal, completinho, com memorização de gramática da língua portuguesa? Quer ter acesso a um curso de lógica, né, que cai nesse concurso também? Deixa um comentário aqui também, tá bom? Muito bem, pessoal. Da prova testemunhal, é a seção 9, subseção 1, fala da admissibilidade e do valor da prova testemunhal. Muito bem. Pessoal, oficial de justiça intima a testemunha, faz conduções coercitivas, não é? Mas, claro, a gente não sabe o que vai cair no concurso. Tem aí o edital prevendo esses artigos. Não são os artigos mais importantes, evidentemente. São artigos importantes para quem trabalha na audiência de instrução, debate e julgamento e que tem ali alguma função relativa à expedição dos ofícios, de cartas, de mandados, o próprio juiz, os advogados, promotores, mas estamos aqui para estudar, né, porque a gente não sabe se vai cair alguma questão de prova testemunhal, não é? Eu vou gravar um vídeo aqui, depois que a gente acabar o Código de Processo Civil, para dar umas dicas a mais aí de como estudar até melhor para concurso, tá? Otimizar o seu tempo de estudo. Artigo 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas e suspeitas. Pessoal, impedimento é uma questão absoluta. A pessoa está impedida, ok? Devido a uma relação de parentesco, né? O suspeito é aquele que ele é uma questão relativa, não é absoluta, então tem que ser alegada, né? O impedimento de suspeição, na verdade, se partir do juiz, promotor, das partes, principalmente dessas neutras, né, como o juiz, ela deve ser alegada de ofício, tá bom? Vamos lá, são incapazes. Bem, quem são os incapazes? O interdito foi interditado, né, por enfermidade ou deficiência mental. Por quê? Porque ele não tem cognição suficiente, né, para muitas vezes relatar o próprio acontecido que ele presenciou, né? 2. O que acometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou ao mesmo tempo que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Veja, interdito e também aquele que acometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos, certo? E também ao tempo em que vão depor não consegue transmitir a informação. Veja, muitas vezes a enfermidade ela é momentânea, né? Ele estava impossibilitado, incapaz momentaneamente quando os fatos ocorreram. E se ele estava incapacitado quando os fatos ocorreram, vai comprometer o depoimento dele. Pode ser também que ele estava compromissado, né, comprometido, desculpe, com essas habilidades no momento em que vai depor, em ambos os casos, incapaz, tá? 3. O que tiver menos de 16 anos, menor de 16 anos, é considerado, então, incapaz. 4. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Certo, então? Então, incapazes, acometido por enfermidade ou retardamento, menos de 16, cego e surdo, quando a ciência do fato depender desses sentidos.
Parágrafo 2º ainda. São impedidos. Quem estão impedidos de depor? O cônjuge, tá vendo? É uma relação aí, né, de afetividade, né? O companheiro, ascendente e descendente em qualquer grau, ascendente e descendente em qualquer grau. Ascendente, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó e assim vai. Descendente, filho, neto, bisneto, em qualquer grau, está impedido de prestar depoimento como testemunha nessa escala ascendente e descendente na linha aí que a gente considera reta, certo? Reta consanguínea. E o colateral? Colateral, pessoal, eu já expliquei isso em outra situação. Então você tem aqui, ó. Vamos encontrar aqui um espaço em branco para a gente mostrar isso para vocês. Aqui, olha só. Aqui estou eu, certo, pessoal? Eu. Os meus pais, os meus avós, os meus filhos e os meus netos, vejam, tem uma relação direta consanguínea. Ela é reta, porque ou vai para cima e vai para baixo, certo? Perpendicular, a gente chama de linha reta. Então, são os parentes consanguíneos na linha reta. Os meus pais aqui, ó, tiveram, além de mim, tiveram meu irmão, minha irmã, certo, pessoal? Veja só, pai é parente em primeiro grau, ó. Eu seria o 0, 1, pai, parente em primeiro grau. Filho, parente em primeiro grau. Avô, ó, conta aqui, ó. 1, 2, parente em segundo grau na linha reta. Filho, 1, neto, 2, parente em segundo grau na linha reta consanguínea. Aqui é a linha colateral consanguínea ainda. O meu irmão é meu parente em 1, subo 1, vem para o meu irmão, 2. Irmão é parente em segundo grau, né? Parente consanguíneo na linha colateral. Certo? Se o meu irmão se casa, a minha cunhada é a minha parente na linha colateral por afinidade em 1, 2, segundo grau, tá bom? Isso só para mostrar essas relações aí. Então, estão impedidos cônjuge, companheiro, ascendente e descendente em qualquer grau e o colateral até o terceiro grau. Então, por exemplo, no caso do meu irmão, o meu irmão tem um filho, é o meu sobrinho, então até o meu sobrinho fica proibido de prestar o testemunho aí, ou melhor dizendo, ele é impedido. De alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade. Isso significa que tanto o meu irmão quanto a minha cunhada, né, impedidos. O marido ou a esposa, né, do meu sobrinho também impedidos. Salvo se o exigir o interesse público. Ou seja, esse impedimento tem uma ressalva. Se o interesse público exigir, ou se tratar de causa relativa ao estado da pessoa, né? Ou seja, divórcio, casamento, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Ou seja, não é possível conseguir essa prova se não ouvindo essas pessoas. Ok? E aí então ela será ouvida. 2. O que é parte na causa? Quem for parte numa causa não pode depor como testemunha. 3. A não ser que for, viu, pessoal, testemunha que a gente chama do juízo, né? É aquele que é ouvido porque o juiz quer ouvir, mas ele não vai valorar muito aquele depoimento. 3. O que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes. Assistir aqui é no sentido de
representar, né? Trabalhar para ela, que assistam a parte, que prestam assistência a ela, tá? Não é assistir de TV, não. São suspeitos. Lembra que impedimento é uma questão absoluta. Já suspeito é relativo, tá? O inimigo da parte ou o seu amigo íntimo é suspeito, né? E tem que em algum momento ser alegada e eventualmente até provado isso. O que tiver interesse no litígio. Uma parte tem interesse naquela disputa que um ou outro vença ou perca, então, né, ele é uma testemunha contaminada. Quarto, sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Então, quando necessário, o juiz pode admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas, tá? Artigo 5º. Os depoimentos referidos no quarto serão prestados independentemente de compromisso. O compromisso é quando diz assim, compromete-se falar a verdade sob pena até de prisão, tá? E o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. Ou seja, tem um valor menor esses depoimentos. 448. A testemunha não é obrigada a depor sobre que tipos de fatos? Vamos ver. Quais são os fatos sobre os quais as testemunhas não são obrigadas a depor? Que lhes acarretem grave dano a quem está depondo, bem como ao seu cônjuge ou companheiro, ou seus parentes consanguíneos ou afins é pelo casamento, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Basicamente é a mesma questão que a gente viu anteriormente, né? 3º grau. 2. Há cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Imagina que seja uma informação que foi passada ao médico, ao psicólogo, não é? Ao veterinário, uma conversa que ele ouviu enquanto cuidava do animal. Então, esses profissionais devem guardar sigilo, tá? Artigo... E no momento da audiência eles falam, olha, estou sob sigilo profissional. Artigo 449. Salvo disposição especial em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas. Salvo disposição especial em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo, lá no fórum, tá? Salvo disposição especial em contrário. Quando a parte, parágrafo único agora, hein? Quando a parte ou a testemunha, por enfermidade ou por outro motivo relevante, estiver impossibilitado de comparecer, mas não de prestar o depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia e hora e lugar para inquiri-la e poderá ser até a residência dela. Certo, então? Muito bem. Quer ter acesso aos PDFs com comentários a mais, eventualmente até vocabulário também, olha, como vocês podem acompanhar aqui. Então, pessoal, seguinte, explica isso direito concurso, vocês têm acesso às videoaulas do direito civil e processual civil aqui, tá? Com os PDFs com comentários e até vocabulário. O valor é muito acessível. Você assiste lá sem propaganda, apenas R$ 69,90 e você tem acesso aos PDFs para baixar. Muito útil, um valor bem acessível, tá? Fazendo isso, você vai estar ajudando a gente. Explica isso direito, concursos.com. Vamos lá. Da produção e da prova testemunhal, é subseção 2. 453. As testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa, exceto... Bem, o que é audiência de instrução e julgamento? A gente costuma chamar de audiência de instrução, debates e julgamento. É aquela audiência em que o juiz ouve testemunhas, ouve até o depoimento das partes, se for o caso. Ele está instruindo o processo, ok? Municiando com informações relevantes para que ele possa julgar adequadamente a causa. Então, as testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa, exceto quais situações? As que prestam depoimento antecipadamente. Há casos em que são prestados esses depoimentos antecipadamente e às vezes até em outra comarca, em que o juiz de uma outra comarca
é que vai colher esses depoimentos. E as que são inquiridas por carta. Aqui, ó, o por carta que eu acabei de falar é essa aqui. E as que prestam depoimento antecipadamente são situações que são previstas pelo Código Processual Civil, chamado produção antecipada de prova, tá ok? Quando corre o risco dessa memória se perder ao longo do tempo, ou até porque a testemunha é idosa ou é doente, pode vir a falecer e prejudicar aí a verdade dos fatos, tá bom? Parágrafo 1º. A oitiva. A oitiva é quando se ouvem as testemunhas, né? A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela, ou seja, uma outra cidade, daquela onde tramita, ou seja, onde anda o processo, poderá ser realizada por meio de videoconferência e não apenas por carta precatória, em que solicita ao juiz daquela cidade para ouvir. Pode ser agendado por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer inclusive durante a audiência de instrução e julgamento presencial, fazendo assim uma sessão mista, tá? Parágrafo 2º. Os juízos deverão manter equipamento para transmissão e recepção de sons e imagens a que se refere o parágrafo 1º. Artigo 454. Aqui não tem dúvida, né? Tem que ter o equipamento para fazer a transmissão. 454. São inquiridos, ou seja, ouvidos, né? Perguntados em sua residência onde exerce sua função. Olha, quem que vai ser ouvido em sua residência onde exerce a função? O presidente e o vice-presidente da República, os ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. Esse deferimento é devido à importância do cargo, né? Quarto, também são inquiridos onde exerce suas funções o Procurador-Geral da República, PGR, né? Geral da República, e os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, Procurador-Geral da República e Conselheiro Nacional do Ministério Público também tem essa mesma concessão, certo? 5. O advogado-geral, né? Advogado-geral, AGU da União, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral do Estado, PGE, Procurador-Geral do Município, o Defensor Público-Geral Federal e o Defensor-Geral do Estado. Quem mais? Os senadores e deputados estaduais, esse também tem deferência. 7. Os governadores dos estados e do Distrito Federal. Os governadores, então. O prefeito, os deputados estaduais e também os distritais, ou seja, do Distrito Federal. 10. Os desembargadores dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais eleitorais e os conselheiros dos tribunais de contas do Estado e do Distrito Federal. Tem depoimento privilegiado em sua residência ou local de trabalho. Procurador-Geral da Justiça, Procurador-Geral da Justiça, o embaixador de país que por lei ou tratado conceda idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil, ou seja, o embaixador de um determinado país que concede, né, por paralelismo aí, a mesma deferência, então será concedido a ele também aqui no Brasil. Parágrafo 1º. O juiz solicitará à autoridade que indique dia. Essa autoridade vai ser ouvida, exemplo, presidente da República. Então, o juiz vai pedir que ela indique um dia, uma hora e um local, a fim de ser ouvida, ou seja, inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial, ou seja, do pedido inicial, do processo inicial, ou da defesa oferecida pela parte que a arrolou como testemunha. Então, vai uma cópia da petição inicial ou daquele pedido da petição que arrolou, ou seja, pediu a oitiva daquela testemunha. Parágrafo 2º. Passado um mês sem manifestação da autoridade, o juiz designará dia, hora e local para o depoimento
preferencialmente na sede do juízo. Ó, se passar um mês sem que aquela autoridade que tem esse benefício não se manifestar, aí o juiz vai designar dia, hora e local para depoimento, podendo ser inclusive a sede do juízo, já que ele não se manifestou, né? Parágrafo 3º. O juiz também designará dia, hora e local para o depoimento quando a autoridade não comparecer injustificadamente à sessão agendada para a colheita de seu testemunho no dia, hora e local por ela mesma indicados. Então, se ela indicou dia, hora e local, tudo preparado, e ela não comparece, certo? Então, o juiz também vai designar dia, hora e local para o depoimento quando ela não comparecer naquele prazo que ela mesma estipulou. Então, pessoal, aqui vocês têm um comentário, PDF aí, se precisar. Lembrando, vai na nossa plataforma. Você adquire lá facilmente isso. É isso, pessoal. Próxima aula, a gente vai deixar um pouco essa questão da prova testemunhal e vamos lá para o artigo 502, depois salta para o 528, né? O 502 vai falar da coisa julgada e depois o 528 do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. Eu vou ficando por aqui. Não são artigos complicados, difíceis, nem tem um vocabulário aí tão abusado. A gente foi dando o significado dos termos aí para vocês. Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.